tudo aqui é investimento, seja no seu casamento, no seu matrimônio, na sua pessoa. E aqui nós temos um investimento também no encontro com Deus infantil. Ele é de 7 a 11 anos, correto? Hã? É isso mesmo, Pedro. Obrigado, Pedro. Isso mesmo, Pedro. Pedro é meu parceiro. Então, e vai ser do dias 30, 31 e 1º de setembro. 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. Vocês podem procurar quem? Lá atrás, no final do culto, a pastora Paula, a Marisa. Vai estar um pessoal lá atrás fazendo as inscrições, tudo direitinho. Não deixe o seu filho de fora. Às vezes nós achamos que os nossos filhos, eles têm que ficar intertidos dentro de um culto no celular. Não. Nossos filhos têm que ser ministrados desde a tenra idade. Nós temos que entender isso. Não é interter ele com algo que não vai ser edificado. Então, é investir mesmo. É trazer o seu filho nessa essência para que ele cresça de uma forma ímpar e diferenciada. E não, sendo o contrário, né, pastor? Os adolescentes, da mesma forma, nessa mesma magnitude, nessa mesma atmosfera. Esse investimento, você pai, invista no seu filho, né? Pode ser que ele ainda não está lá naquela fase de jovem aprendiz. Nós começamos a trabalhar com 14 anos, 15, 16, nós tínhamos nosso dinheirinho, meio salário mínimo, mas hoje alguns adolescentes não têm essa oportunidade, mas você pai tem financeiramente, vá lá, invista no seu filho, porque não fique de fora, para ele também entenda que o mundo aí fora está investindo, e nós aqui ao contrário, estamos também municiando os nossos adolescentes. E eu falo, meu Deus, é lindo demais quando você vê essas meninas aqui dançando, vê uma menina daquela tirando foto naquela idade, e outro trabalhando aqui, e outro pula de lá, e os meninos não param, e colocam o pastor para pular, e eles fazem bonequinho. É lindo, é bênção, é interessantíssimo ver os nossos filhos nessa pegada. Nós não podemos perder nossos filhos aí para o mundo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te encorajo, invista no seu filho. Amém? Sendo assim, nós temos o nosso batismo. Dia 18, gente, vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Eu te convido a participar. Vai ser uma grande festa. Pastor, estou lá com 4. E cada aula que você ministra, você vai vendo os olhos dele, Raquel, os olhos delas, esperando aquele grande momento. E eu sempre falando com o Pablo, vamos passar pelas áreas que eu quero cear contigo aqui, varão. Para ter essa essência. E hoje, louvado seja Deus pelo discípulo que eu tenho, né? Tendo a honra de estar liderando, 4 lá do grupo vai passar pelas águas, e eu tenho mais outras pessoas que vão passar pelas águas, e você é o nosso convidado, para fazer essa grande festa conosco lá, no templo Shalom, isso, lá na casa do pastor Nilson, que vai ser no domingo, né, a partir das 9 da manhã, mas eu preciso que você dê o seu nome lá, para que nós vamos fazer um café, não é isso, pastor? E para que seja uma coisa proveitosa, tranquila e harmônica, nós precisamos de contar com você o seu nome, para que nós venhamos fazer as compras com ordem e com decência, para que não falte nada, não é isso? Que sobre, mas que não falte. Pode ser assim? Eu posso contar com você nessa grande festa? Quem vai lá dar um glória a Deus comigo? Eu te espero lá. Vai ser uma grande festa, eu já creio nisso. Estamos juntos, Pedro. Você vai comigo? Eu vou te dar um abraço lá. E nós vamos dar um mergulho lá depois. Vanderlei, meu amigo. Não, você vai ficar aí agora. Espera aí. Nós vamos ter uma apresentação, hoje é dia dos pais, né? Então as nossas crianças estão a posto ali. Elas vão estar ministrando sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você recebesse de coração essa ministração. Vaninha, fica à vontade.
Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor que vive e reina. Eu não sei você, viu, papai, mas a primeira vez que o meu filho, com 5 anos, ele fez uma apresentação dessa, quem me conhece sabe que imagina o que aconteceu. Passei dias chorando, é isso mesmo. Gostaria que você ficasse de pé. E gostaria de que você me emprestasse as suas mãos e levantasse para o céu. E você desse um brado de vitória, glorificando a Deus pela vida do preletor. Vanderlei, glorifica a Deus. Exalte ao nome do Senhor. Santo e digno é o Senhor, toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa música eu senti para mim, né? Bonito, inteligente, alto. Alguns itens realmente não coincidiu muito não, né? Mas os outros até que deu certinho. Boa noite, graça e paz. Tranquilos. Deixa eu pegar minha canetinha, porque senão a gente se perde no caminho, né? Como é que estamos, gente, nesse Dia dos Pais? Como é que estamos aqui aqui nesse, como diz o pastor Djalma, nesse arraial, mas essa aqui é a casa do Senhor. E é o local onde
a gente vem para receber coisas e para a gente felicitar a vida que a gente tem até o momento. Se nós chegamos até aqui, nesse horário, nesse dia, se a gente está aqui, é porque Deus ainda tem propósito para nós. São coisas que a gente às vezes não dá muito valor, mas tudo tem que a gente tem que ponderar em termos de reino, porque a gente só está aqui porque Deus permitiu. Nós só despertamos essa manhã porque Deus permitiu. Para não ficar muito tempo em pé, vamos ler lá em 1 Samuel 16. Primeira Samuel 16, 11, 12. Encontramos? 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 e 12, diz o seguinte: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens, seus filhos? E ele disse: Não, ainda falta o menor, e eis que ele apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então, mandou em busca dele e o trouxe. Ele era ruivo, formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, porque esse mesmo é. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo motivo de estarmos aqui, ser Dia dos Pais. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará na nossa vida, Senhor. Te agradecemos porque queremos poder ser instrumento para falar com essa igreja, Senhor. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe dos nossos defeitos, mas através do teu Espírito Santo, Senhor, pedimos que seja a tua palavra a ir até os ouvidos e entendimento de todos nós que estamos aqui presentes. Eu sei que primeiro eu e depois cada um da sua igreja, Senhor, que temos que aceitar, receber e entender a porção que o Senhor tem para cada um de nós. É em nome de nosso Senhor Jesus que eu te peço agradecido. Amém? Bom, podemos sentar? Eu estava, durante esse tempo que aconteceram algumas coisas depois que nós começamos a pensar sobre esse culto que seria do Ministério Família, e eu comecei a ver o que a gente poderia falar. Quando se fala muito das questões bíblicas, eu acho que os pastores falam melhor do que um pregador como eu, porque eles têm conhecimento teológico, eles conhecem todas as pessoas por nome, eles dificilmente equivocam nos versículos. A gente não, a gente está aqui e muitas vezes, se você perguntar quem foi que construiu a arca, a gente pode dizer que foi uma outra pessoa que não tem nada a ver, porque nós temos, às vezes, não temos o conhecimento que os pastores, principalmente o dessa igreja aqui, têm. Eles conseguem nos ensinar coisas que, às vezes, nós não, só lendo a gente não vai conseguir aprender. Então, eu comecei a pensar, então, vamos falar, então, dos patriarcas bíblicos, que foram homens que foram pilares da fé cristã, que foram grandes exemplos. Abraão, Jó, Jacó. Aí fala, mas Abraão, bom, foi um cara obediente, teve fé em meio a uma série de circunstâncias, de incertezas, mas ele perseverou aí. Jó, é difícil ter um cara íntegro, que lutava pelos seus filhos, que conseguia fazer uma união entre eles, mesmo tendo momentos difíceis, ele conseguiu se manter aí. Jacó, que teve um nascimento, teve altos, baixos, teve algumas situações duvidosas, mas ele se transformou no final em quem era. Aí a gente fala depois do faraó, que viu o filho dele morrer, fala da vida de José, fala da filha Talita, né, de Jairo, que não é Talita, que nós já falamos aqui dela, fala da filha de Jairo, brincadeiras à parte,
fala do pai daquele menino endemoniado, que como eu não sei nem o nome dele, fala da paternidade de Deus, da paternidade de Jesus, enfim, tem vários nomes, vários homens que desenvolveram com a gente paternidade, que é o título da nossa pregação, paternidade, homem de verdade, e a gente fica sem saber como falar desses homens, porque é uma vasta coisa que a gente tem que falar coisas deles que muitas vezes a gente não conseguiria falar tudo. Aí eu resolvi falar de temas do nosso dia a dia. Nós sabemos que no senso comum, independente de fé, independente de religião, independente de qualquer coisa, eu tenho um entendimento que homem não brinca com boneca. Eu tenho um entendimento que homem, ele é delicado com as mulheres, oferece o lugar para sentar, abre a porta de carro, que homem, ele não tem mimimi, não faz fofoca, homem não tem aquela murmuração que a maioria das pessoas tem, eu não tenho estacionamento nessa igreja, eu não vou, o pastor não me cumprimentou depois do culto, eu não quero mais essa igreja. Homem, ele sempre busca a verdade, ele cumpre com princípios. Nós estamos falando para homens que têm uma direção, que já conhece a palavra e sabe o que nós estamos falando. O homem de Deus, ele lembra da palavra de Deus, lembra dos princípios de Deus em todos os momentos, em fáceis e difíceis. Então nós temos que falar desse valor paterno, porque falar dos outros talvez eu ficaria curto para falar. Nós temos também homens que têm uma série de outras deficiências, homens que às vezes não conseguem levar a vida adiante. Agora, com que tipo de homem nós podemos identificar? Com os patriarcas, patriarcas da fé, que foram fortes, ou com nossa vida cotidiana, aí, com tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia? Aí eu fui pedindo orientações a Deus, o que a gente pode falar, tinha até feito um bosquejo anterior, que não deu certo, porque às vezes a gente pensa numa coisa, e aquilo não vai motivando que continue. E eu queria dizer o seguinte, é fato que nós vivemos numa sociedade totalmente matriarcal. Nós, principalmente os latinos, nós vivemos a presença maior da mãe do que do pai. Nós temos uma cultura em que o homem, muitas vezes, ele é abusivo, ele é machista, ele é ignorante, ele não está em todos os momentos da casa. Então é o seguinte, como é que eu vou falar de Abraão, Jacó e etc., como eu vou falar principalmente de Deus e Jesus Cristo, sendo que eu me enquadro em algumas dessas características? Os filhos desses homens, os nossos filhos, eles estão crescendo cheios de tendências fora de padrões, fora totalmente daquilo que a gente lê, que a gente sabia, que a gente pensava, ou seja, fora dos princípios. E um grande número desses jovens hoje, eles caem em delinquência, eles caem em situações que nós não conseguimos controlar, devido à falta de uma presença paterna, que seja real, que seja de verdade, a falta de um pai que realmente saiba ser pai. Porque essa palavra é muito difícil, às vezes, a gente imaginar o que quer dizer isso. Aí eu pensei também, que tal pensar um pouco na nossa vida, em relação ao que nós estamos fazendo com os nossos pais, como é que nós estamos nos portando, porque nós temos para cima e para baixo. O nosso pai foi perfeito? Ele certamente não foi perfeito, é possível que ele errou em várias e várias vezes, em várias formas da nossa criação. Embora, particularmente, analisando o meu pai, eu não consigo lembrar que os erros dele para comigo tenham me tirado da minha trajetória. Teve os erros? Teve, mas eu mantive aquilo que eu sempre pensei ser. Talvez não fosse aquilo que eu queria ser, mas foi aquilo que Deus determinou para que eu fosse, e eu consegui, na minha trajetória de vida, manter o que eu tinha que manter, independente da situação do meu pai.
É bom, então, a gente tomar um tempo, cada um de nós, para tentar saber o que realmente significa ser pai. Ser pai é só botar no mundo? Ser pai é só gerar? Ser pai é só aqueles minutinhos? Ser pai é só isso? Então, nós podemos, nesse momento, a gente ter, assim, aqui na igreja, pensar o que valoriza, o que pode valorizar o meu pai. Meu pai, não estou nem falando de Deus, estou falando do meu pai mesmo, biológico. E essa relação que eu tenho que ter com ele. Então, vamos olhar primeiro para cima e ver qual que é a relação que eu tenho, o que eu faria para mudar essa situação do meu pai, em termos de mudança, em termos de amor, em termos de pensar na nossa relação, minha para com ele, independente de como ele foi. O que eu posso fazer? Aí eu pergunto, será que não tem ninguém aqui que vai responder assim, mas meu pai não me deu nada de bom? Meu pai não fez nada para mim que realmente engrandecesse, que me mudasse a trajetória, ou que melhorasse a minha trajetória? Ao contrário, meu pai foi omisso, meu pai me abandonou, meu pai não esteve do meu lado, meu pai abandonou minha mãe, meu pai foi extremadamente ruim. Lá em casa eu chegava e era um caos. Eu preferia nem estar em casa do que estar de frente desse senhor que se dizia meu pai. Tudo isso se perde. Se a gente está aqui na igreja agradecendo pela vida, esse homem, esse animal, foi que te deu a vida. Ele foi aquilo que iniciou todo o processo para que você estivesse aqui. Então, não justifica muito que a gente esteja realmente jogando muitas pedras nele. Nossos pais cometeram muitos erros. Quem daqui que tem parecido com a minha idade, não teve pais que hoje talvez nem estejam vivos, ou que os pais estejam aí acima dos 70, 80 anos, que não cometeram erros. Mas esses erros que esses erros que o meu pai cometeu, ele só é erro aos meus olhos. Ele só é erro aos seus olhos. Porque na visão dele, ele vivia uma realidade que para ele estava ok, estava tudo tranquilo. Eles fizeram o que eles aprenderam com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele. Então, se nós vivemos numa era em que tudo era diferente, hoje não. Hoje nós temos as situações que a gente pode começar a analisar diferente. Mas os erros dos nossos pais, eles não foram intencionais. Muitos deles foram por ignorância, eles não sabiam manejar a situação, eles não sabiam driblar a situação. E se você se sente ferido, frustrado, e não consegue entender o que passou com seu pai, está na hora de você começar a aprender. Porque senão o seu futuro vai ser terrível. Será que nós temos coisas para ajustar com os nossos pais? Aqueles que ainda o têm vivo? Que seria bom aproveitar tempos para a gente verificar se nós estamos aqui, de alguma forma o nosso pai nos ajudou. Porque o Josué Gonçalves diz que filhos não se perdem na rua, filhos se perdem dentro de casa. Então, de alguma forma, você foi um pouco estruturado para estar aqui. Ontem eu estive lá em Bicas. Meu pai completou 88 anos. Eu estive lá conversando com ele ontem, uma das perguntas que eu fiz foi, como foi o tratamento do o meu avô chamava Miguel, do vô Miguel para com o senhor? Ele falou assim, lá em casa nunca faltou comida, nunca faltou arroz e feijão, mas nunca sobrou um abraço, nunca teve um beijo, nunca teve um momento em que a gente pudesse sentar e conversar. Eu passei toda a minha época de rapazinho, casei, sem entender muitas das coisas que hoje vocês estão entendendo. Mas essa foi a minha vida. E foi possivelmente o que ele aprendeu. Ele falou, meu pai não tinha voz ativa. Ele sempre concordava com o que a minha mãe falava. E ele sempre era aquele cara pacato, do interior. E ele sempre nos deu muitas coisas, mas muito pouco relacionamento. Aí eu penso, a dimensão do amor que Deus tem para com Jesus,
ele tem que ser o motivo para que eu me relacione bem com meu filho. Na pior hipótese, estamos falando com uma igreja em que todos são crentes, todos são cristãos, todos são batizados, todos têm uma trajetória de vida cristã. Então, nós temos que olhar para isso aí. Nós vimos um texto, que a gente não pode deixar de falar no texto, em que aparentemente Jessé esquece do filho menor. Ele tinha uma turma toda lá, ele reúne os melhores, mas ele esquece do menor, que o texto até fala que ele era bonitinho, mas esquece dele. Ele colocou homens que na cabeça dele, ele queria que estivesse ali diante do profeta. Se Davi era bastardo, se não era bastardo, vocês perguntam o pastor Léo depois que ele fala, porque essa parte eu não entendo, tá bom? Mas se ele resolveu esquecer dele por algum motivo, aparentemente, eu não tenho elementos, mas ele esqueceu, ele deixou ele para lá. E ele estava honrando os outros filhos na presença do profeta. Ele queria mostrar o melhor que ele tinha. Jessé não pensou em Davi, mas Deus não esqueceu dele. E nem por isso Davi teve aquele mimizinho, assim, olha, se toda a minha família, todos os meus irmãos estão diante de uma situação, eu queria estar lá, eu queria ter o direito de levar pelo menos medalhinha de bronze, porque poderia ser escolhido o melhor, o médio e o piorzinho, eu seria o piorzinho. Ele não teve esse questionamento. Ele não, em momento nenhum, ele pensou de que ele não seria, não estaria na frente dos irmãos e não seria escolhido. Ele não teve esse mimizinho, certo? Então é o seguinte, essa era uma oportunidade dele? Essa era a oportunidade que ele tinha de ser alguém que ele não sabia nem quem era, mas era. E ele não sentiu, ele não levou isso em conta. Aqui, nós temos alguém que já sentiu abandonado, já sentiu esquecido pelo pai, em algum momento, e assim, nossa, meu pai fala muito mais do irmão preferido, da irmã preferida, eu sou o terceiro. Geralmente, casa de 3 filhos, tem aquele filho sanduíche, que ele acha que realmente tem alguma coisa. A preferência é para o mais de cima e para o mais novinho, né? Nunca sobra nada do meio, certo? Mas, embora tenha esquecido, embora não tenha esquecido, não interessa, Davi conhecia princípios, certo? E se o pai esqueceu, se o pai não esqueceu, não importa. Importa que quando ele entra, Deus fala para Samuel, esse é o meu cara. Unge esse aí. E aquele filho esquecido, aquele filho rejeitado, agora estava sendo ungido. Ou seja, independente do pai, independente de quem quer que seja, porque Deus estava no meio. E quando o propósito de Deus está por meio, não vai ser as pessoas ao nosso redor, não vai ser o parente, o amigo, o nosso patrão, que vai conseguir determinar aquilo que eu devo ou não devo fazer. Porque o óleo vai cair na minha cabeça, independente das pessoas quererem ou não. Independente de eu ser escolhido ou não, Deus vai me separar de alguma forma. Nós precisamos exercitar esse amor, nós precisamos exercitar esse perdão para com os nossos pais. Porque é preciso que a gente tenha entendimento do que Deus quer para nós. Lá em Malaquias foi até falado que Deus converterá nossos corações para que não haja maldição na terra. Então nós precisamos levar isso, nós precisamos entender o que aconteceu com o nosso pai. Nós precisamos ter esse apoio aqui com as igrejas. Falamos aqui, há pouco, sobre os eventos que vamos ter. Quando a igreja ela é opcional na sua casa, ela se torna desnecessária para os seus filhos. Porque para que se você tem igreja para vir de vez em quando, para ter uma situação opcional, então
realmente é uma questão que eu também posso considerá-la como desnecessária. Davi, pela honra que ele tinha, pelos princípios que ele conhecia, ele manteve o que as Escrituras diziam a respeito de honre seu pai e sua mãe, e assim serão prolongados os seus dias. E aí, dias depois, um rei lá meio maluquinho, precisa de um cara para trocar harpa para ele, precisava de alguém para fazer, sei lá, um cafunézinho nele, sei lá o quê, para deixar ele tranquilo. E o currículo de Davi chega na mesa desse rei Saul, não é, pastor? Rei Saul. E esse rei procura quem? Procura novamente o pai de Davi, Jessé, e solicita dele que o filho dele, que tinha tido excelentes informações a seu respeito, viesse morar no palácio, de onde ele nunca mais saiu. Uma vez mais, o destino de Davi estava nas mãos do pai dele, e dessa vez ele não teve questionamento. Não existe pais perfeitos, mas muitas vezes honrar esses pais faz o céu mover a nosso favor. Porque nós precisamos realmente quebrar certas coisas. A raiva nunca pode ser maior do que o meu princípio. Eu posso ter raiva? Posso. Mas o que vai abrir portas para você, o que vai abrir portas para mim nos céus, e o que vai me colocar sentado na frente do rei, mesmo com o pé torto, como foi falado aqui, mesmo com o meu abandono, são os princípios aos quais eu estou firmado. Não será pela minha beleza, não será por nada aquilo que eu faça. Não existe atravessar uma velhinha, ajudar a velhinha a atravessar na rua, que me dê condições de subir aos céus. Então, vamos livrar de mágoas, vamos livrar de ressentimentos, vamos aprender a usar a palavra perdão e fazer não só ela ser uma palavra, como ser um ato na nossa vida. Você sabia que perdão é a única coisa inegociável? Você sabia disso? Porque Jesus, ele até diz lá, se você não perdoar quem te feriu, meu Pai que está no céu não vai te perdoar. Então, se você não ama Jesus, ele vai te amar. Mas se você não perdoa o seu inimigo, ele não vai te perdoar. Certo? Tem uma relação aí muito pesada, que muitas vezes a gente não desenvolve ela, porque a gente às vezes não quer pensar sobre esse prisma. Então, nesse ambiente em que nós estamos aqui, tendo uma conversa como essa, que não é nenhuma pregação, é um momento em que nós não podemos deixar que o inimigo interfira em nossa relação de perdão. Muitos aqui não conseguem falar mais com os pais. Muitos aqui, eu tenho assim, quase certeza, que carrega mágoa de ingratidão, que já poderiam ter sido perdoadas, mas não considera que poderiam estar limitando o seu desenvolvimento, porque não consegue chegar até o seu pai e distribuir perdão. Está difícil? Tá, mas tenta. Se o inimigo começa a cortar essa relação, vai ficando cada vez mais difícil, e a gente não consegue aí um relacionamento que seja realmente um relacionamento de bênçãos. E a bênção de Deus, ela vai vir limitada, ela vai vir de uma forma que sempre você vai estar associando ela com raiva e vingança. Não é porque o seu pai errou com você, que você tem que errar com seus filhos. Não é porque o seu pai foi tudo aquilo que nós falamos lá atrás, que você tem que fazer cumprir. Você tem que mudar essa trajetória. O seu filho não tem nada a ver com o seu passado. O seu filho não tem, ele não precisa carregar essa sua raiva, essa sua mágoa, ele não precisa estar vivendo essa situação só porque você está amarrado a um passado que você não consegue soltar. Eu gostaria que você deixasse, a partir de hoje, suas dores, deixasse seus motivos de raiva e verificasse as atitudes que o seu filho está tendo e verificasse o que eles estão fazendo para você analisar problemas que às vezes a gente tem em casa. Às vezes, muitas das vezes, nós temos assuntos em casa para tratar, porque nós temos uns filhos que hoje
eles estão realmente sendo bênçãos, entre aspas, na vida de cada um de nós, porque todo mundo tem mudado tem feito coisas em que o homem deixou de ser aquele homem de antes para se tornar agora algo questionável. Nós questionamos paternidade, nós questionamos hombridade, nós temos que fazer como na Olimpíada dessa aí, fazer testes para saber o gênero das pessoas. Ou seja, é um negócio que você já começa a analisar onde que nós estamos. E tudo isso está acontecendo dentro de casas de famílias. Tudo isso está acontecendo em nossas casas. E às vezes nós não sabemos onde que nós falhamos, onde que nós erramos, e se houve realmente erros e falhas. Nós vivemos num mundo hoje em que parte nós carregamos como herança, mas parte faz parte do próprio sistema que está mobilizando para que a gente não tenha a mesma autoridade, a gente seja homem de verdade, como a gente gostaria de ser. Haja visto que Dia dos Namorados, Dia das Mães, nós temos um sem número de propagandas e coisas aí, vendendo, comprando e não sei o quê, mas Dia dos Pais, não. Está diminuindo cada vez mais. Ou seja, nós estamos perdendo aquele nosso autoridade, aquele nosso seja lá o que for. Ou seja, hoje, palavras que a gente não entendia que existiam no dicionário, eu vim conhecer a palavra açaí, sororidade, agora há pouco tempo, que a gente não tinha isso na minha época. E nós temos que conviver com isso. Porque nós estamos mudando de padrão. Nós estamos vivendo em situações em que ou nós vamos com a corrente, ou nós vamos ter que lutar contra ela. E é difícil lutar contra a corrente, mas nós temos que conseguir, porque isso já foi história em várias vezes, e os homens que estavam com Deus, ele conseguiu mudar, ele conseguiu ter força para isso. Se o seu pai te ensinou coisa boa, replique para as suas gerações. Se o seu pai foi um bom pai, replique para as suas gerações. E seu pai não foi aquele pai que você considerava, deleta, esquece, perdoa, e não joga isso em cima do seu filho. Porque hoje está muito difícil restaurar coisas quebradas. Então, ligada para o velho, conversa com ele. Você, filho que está aqui, que talvez está com alguma rusgazinha com seu pai, manda um bilhetinho, faz uma cartinha, faz alguma coisa, reconquiste aquilo que você está quase perdendo, porque ainda dá tempo de você ainda levantar isso e fazer com que todo o ritmo mude. Coloque a sua vida em dia, não saia daqui sem perdão, não saia daqui sem programar como perdoar alguém. Faça com coragem. Só quem tem filhos vai entender, está entendendo o que a gente fala, porque é difícil, você não tem, com os filhos, você não tem ideia de idade, você não tem um filho de 40 anos e um filho de 2 anos. Só quem tem filhos é que entende realmente o que está acontecendo. E o que nós estamos vendo hoje? Lamentavelmente, as famílias deteriorando, porque 2 casalzinhos de machinho, 2 casalzinhos de fêmea, adotam uma criança que não é família, e aí a paternidade não vai adiante. Jesus, todo o tempo, busca o Pai dele, a ponto dos próprios discípulos quererem saber, e aí foi o que nós conhecemos do famoso e verdadeiro Pai Nosso. É quando ele ensina para os discípulos que o Pai Nosso, o verdadeiro Pai Nosso, é o Pai Nosso que está no céu. Por que não usar esse evangelho também para os nossos filhos? E ter dele uma chamada mais simpática, ter dele um relacionamento melhor. Mesmo se não temos referência para cima, nós temos Jesus, que teve um confronto de amarguras, teve uma situação lá de brigas e não sei o quê, com todo mundo contra ele, e, no entanto, o pai dele sempre o glorificou, o pai dele sempre o aceitou. E se nós começarmos a crer nesse sacrifício, nós vamos estar cada vez mais acreditando no amor que nós devemos ter dele para nós e de nós para nossos filhos. Façamos um esforço para ser um bom pai. Façamos um esforço. E o Espírito Santo vai nos dar sustentação nessa tarefa que é ajudar para que o nosso filho também seja um bom pai.
Observe que Jesus se manifesta em todos os ambientes que nós estamos. Faça melhor o nosso trabalho. Sejamos na nossa casa voz importante para com os nossos filhos. Sejamos apoio nas horas difíceis. Sejamos aquele ombro que ele pode deitar quando ele estiver com problemas, que ele também tem problemas. Que a gente aprenda a limpar as lágrimas desses nossos filhos. Mesmo que o meu pai não tenha me visto chorar, eu posso ser um que limpa as lágrimas deles. Vamos ser um que cuida das feridas. Os nossos filhos têm feridas que às vezes muitas das vezes a gente não vê. E essas feridas estão fazendo com que eles mudem o rumo da história deles. Esteja presente na primeira ida para o reencontro, para o encontro, esteja presente na graduação, esteja presente no casamento, esteja presente em tudo. Patrocine algo que possa chamar a atenção do seu filho, viaje com ele. Não posso viajar, vai para Sabará, faça alguma coisa, certo? Mas chama o seu filho e acompanhe esse menino, essa menina, em todas as viagens da vida dela que ela precisa de uma companhia. Nós somos os pais, então nós temos que estar presente, tanto na dor, quanto no sucesso dos nossos filhos. Nós não estamos criando um menino só para ser vitorioso, não, nós não estamos criando filhos para ser vitoriosos, não. Nós estamos criando filhos, e Deus vai determinar se vai ser vitorioso ou se não vai. Tem até uma frase que eu tinha colocado, depois eu tirei para não ter duplo sentido, mas pais frouxos criam filhos rebeldes, e pais enérgicos criam filhos vitoriosos. Esses enérgicos pode ser aquele pai que castiga, e nós não estamos falando aqui de castigos, tá? Não tenha medo de dificuldades, não tenha medo de futuro, seja presente na vida dos seus filhos. É só isso que você precisa. Sai daquela casinha de não estar em casa, de estar sempre ausente e brigão, para ser um pouco mais ouvido, para ver o que ele tem para te falar. Em Provérbios diz o seguinte, que com sabedoria e inteligência se edifica a casa e se encherão de coisas preciosas. Lá em 1 Timóteo também diz que se você não tem cuidado com a sua família, você é pior que um descrente. Certo? Então, sim. Então, meus irmãos, é tudo isso que a gente precisaria. Eu tinha traçado uma linha, e agora até pensei, por que não falar daquele que não foi o melhor pai, se é que você pensa que você não está sendo o melhor pai? Porque você sabe que se você já se arrependeu, se reconhece que você não está sendo um bom pai, o perdão já veio. Deus já te aceitou, já reconheceu, já te perdoou, e agora é só você partir para a restauração. É só você acreditar e correr atrás. Nunca é tarde, quando eu falo você, é porque eu já li isso 3 vezes, ou 4 ou 5, sei lá. Nós temos muitas maneiras de celebrar de novo essa chegada do nosso filho a nós outra vez. É uma tarefa que a gente não pode delegar. É uma tarefa que ela só é nossa, certo? Para a gente ter isso, ganhar o coração dos nossos filhos e assim também ganhar o coração do Senhor. A gente não pode ser opcional na vida dos meninos. A forma com que nós educamos os nossos filhos, ela tem muito a ver de como podemos ser obedientes e podemos ser discípulos do Senhor. Nós não conseguiremos ser algo para com Deus se a gente não consegue ser aqui. Todo mundo quer morrer e estar no céu com Deus, mas aqui ninguém quer estar com Ele. Então, quer dizer, tem um pouco de algo meio ilógico aí. Se o pai é negacionista, o filho vai duvidar do relacionamento que ele pode ter com o Pai Celestial, e vai duvidar dos pedidos que ele pode fazer, porque ele tem um pai que, quando ele pede para o que está aqui do lado, ele não recebe. Se você é aquele pai que não conseguiu ainda ser um bom pai, lembre que Deus tem propósito para você. Abra seu coração, tenha novas oportunidades e seja reflexo desse amor para com seu filho. Que Deus levante essa moral dentro da sua casa. Que Deus levante, te dê sabedoria. Que nos ajude a gente ir adiante, porque nós ainda temos muita coisa para fazer.
Vamos lembrar que o céu está cheio de homens que erraram, cheio de homens que fizeram coisas terríveis, mas eles se arrependeram e eles estão lá hoje. Vamos lembrar que o homem de verdade, ele não vive como ele quer, ele vive como Deus quer que ele viva. Um homem que não tem Jesus no coração, ele não sabe resolver problemas de homem. Porque homem mesmo com H, ele tem diferencial. Ele tem testosterona, ele tem algo que muda o ritmo dele. Ele não pode ser considerado assim a qualquer um, não. Ele tem que ser alguém que viva dentro das verdades que ele aprende, das coisas que ele vê e das coisas como ele tem. Ele tem que ter pulso firme, mas tem que ter doçura. Ele tem que ter criação, mas tem que ter prazeres. Ele tem que ter disciplina, ele tem que ter respeito. Porque se você respeita, você é respeitado. Algumas frases que eu coloquei aqui, que elas são de um cara muito conhecido, Spurgeon. Ele disse o seguinte a respeito de filhos: treine seu filho na maneira como você sabe que deveria ter sido treinado. Ensina aos seus filhos os 3 R's: ruína, redenção e regeneração. Nenhum pai cristão que se preza cai na ilusão de que igreja, escola dominical, se destina a aliviá-lo dos seus deveres pessoais. Deixe os seus meninos ler mais a Bíblia, deixe eles misturarem esse mundo cristão com os afazeres dele. Defina, junto com seu filho, e nós já fazemos isso aqui na igreja quando temos esses encontros de adolescentes, de infantil, defina com seu filho o que é vida, o que é morte, o que é inferno, o que é céu, o que é julgamento, o que é misericórdia, o que é pecado, o que é sangue precioso de Cristo. Em momentos difíceis da sua vida, você sabe o seguinte: você não anda sozinho. Você não está sozinho. Deus sempre vai estar atrás de você, Ele vai estar na sua frente e Ele vai estar do seu lado. Então você não tem para onde escapar. Por cima Ele já está mesmo. Né? Alguns dos piores homens foram filhos de bons pais. Então a trajetória do meu pai, ela não define quem eu sou. Mas você pode também definir quem é o seu filho, porque seu filho, você não sabe como é que ele é. Então, tem certas... mais uma frase que eu achei importante. Se nós não tivermos dores de cabeça para repreender os nossos filhos, nós teremos muito sofrimento quando eles crescerem. Que é o que nós estamos vendo aqui com essa geração de filhos que, por um ou outro motivo, elas estão saindo fora de padrão, elas estão saindo daquilo que a gente gostaria de fazer. Nós estamos vivendo momentos em que nós estamos perdendo um pouco o controle da nossa casa. Mas em tudo isso, Deus está conosco. Em todos esses momentos, Deus tem cuidado para que a gente tenha valor, para a gente cuidar da nossa casa. Não é fácil, mas lá atrás, Deus começou um trabalho, que se a gente tiver princípios, nós vamos entender qual que é a verdadeira função de um pai de família. Que a verdadeira função de um homem de verdade, ela está descrita. Ela tem um relacionamento com a esposa, ela tem um relacionamento com filhos, tem um relacionamento com o próximo, ela tem uns relacionamentos que só vão fazer com que a gente seja realmente pai de verdade. Se você tem problemas na sua casa, avalie, analise se esses problemas não estão sendo uma herança que você está perpetuando e é algo que deveria ser quebrado, ou é algo que o mundo está colocando aí na nossa frente e nós não estamos tendo pulso para cortar. E nós temos pulso para cortar, porque Deus nos dá essa condição. Perfeito? Eu só tenho que agradecer a cada um que se predispôs a ser pai, em momentos que está em decadência essa função na vida. Eu não sei daqui 50 anos como é que nós vamos estar relacionando, fazendo uma nova pregação dessa aqui. Se nós vamos poder livremente falar disso, ou também seremos impedidos de
falar de pai. De mãe, a gente está tendo um pouquinho mais de abertura por enquanto, mas pai está sendo um pouco mais difícil. Tá bom? Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos, pais de verdade, e aqueles também que vão treinando por aí, vamos os pais colocar de pé. Eu gostaria de pedir o pessoal do Ministério Família, todo o Ministério, e mais os pastores que quiserem, nós vamos orar por vocês. Nós vamos nos colocar em posições aí, nós vamos orar. Vocês depois não sentem, porque vamos ter depois uma outra atividade, mas, por favor. Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque uma vez mais o Senhor permitiu estar aqui. Muito obrigado, Senhor, porque um dia mais a gente consegue comemorar o Dia dos Pais. Não sabemos até quando, não sabemos como que será a mídia no futuro, não sabemos como que a sociedade vai encarar estar elevando o nome de um ser que desde o primórdio dos tempos, ele sempre foi exaltado. Muito obrigado, Senhor, para a gente poder falar livremente das nossas deficiências, a gente poder falar dos nossos pais, a gente poder relacionar os nossos filhos, a gente poder fazer um comparativo, Deus Santo, e nós entendermos a sua verdadeira posição na nossa vida. Porque só o Senhor é Pai verdadeiro, só o Senhor conhece realmente o profundo do nosso coração. Nós queremos mudar, nós queremos continuar como estamos. O Senhor, através do Teu Espírito Santo, vai tocar cada um dos nossos corações, da nossa mente, e vai fazer com que nós tenhamos a habilidade, ó Pai, a habilidade de entender os Seus propósitos e não sairmos dos princípios. Às vezes ofende a sociedade quando nós saímos do princípio. Às vezes ofende a sociedade quando nós falamos coisas ou aceitamos coisas que não estão nos seus propósitos. Mas faça-nos ser fortes e ser valentes, ó Pai, que realmente possamos prevalecer diante de todas as adversidades, como o Senhor gostaria que prevalecêssemos. Por nós mesmos vai ser difícil caminhar, por nós mesmos não teremos muitas forças, mas nós confiamos num Deus que é sobre todas as coisas. Que essa atmosfera, Pai, que essa sua presença não esteja só aqui nessa casa, Pai, mas nos acompanhe para a nossa casa, que na hora que um pai, que um marido, que um homem levantar a voz para uma mulher, ou para um filho, assim, de uma forma que não seja a forma correta, Pai, que o Senhor coloque freio na mente dele, no coração, para que ele possa entender que as suas palavras têm que ser doces e agradáveis. Elas podem ser com autoridade, mas elas não precisam ser com agressão. Nós estamos vivendo aí num momento, Pai, em que muitas mulheres estão morrendo nas mãos de homens porque não souberam administrar o verdadeiro valor de amor, de compreensão e de entendimento para com o próximo. E muitas vezes, na nossa casa, com o mais próximo de nós, nós estamos sendo animal. Muito obrigado, Senhor, porque nos faz reconhecer que nós estamos em perigo. Nós estamos em perigo, Pai. Por favor, estenda as suas mãos para que possamos nos sair dessa situação que temos, da situação que estamos vivendo atualmente, e ser mais amorosos. Principalmente com aquele filho, com aquela filha, que aos nossos padrões não estão corretos. Eles também precisam de aconchego, eles também precisam de um ombro, eles também precisam de uma palavra. Aquele filho, Pai, que por acaso se enveredou por drogas e por outras circunstâncias, que o Senhor nos permita sentar com ele e, através dos teus princípios, da tua palavra, trazê-lo de volta.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós só podemos agradecer por estarmos aqui, ter um dia a mais e poder fazer e exercitar essa paternidade que o Senhor nos deu. Uma paternidade que muitas das vezes nós confundimos com ato sexual, mas nós somos pais e nós temos que entender que ser pai é muito mais do que a gente às vezes pensa que é. Não é simplesmente um nome num registro, é estar presente, é estar aí, ó Pai, é ser realmente voz e voto dentro de casa. Que o Senhor abençoe cada um de nós e, por ende, cada uma de nossas casas, ó Pai, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Ainda de pé, vamos ficar de pé, só para, parece que vão ter uma lembrancinha para cada um de nós. Então, assim que forem recebendo, só os pais, vão assentando para a gente ter o melhor controle delas. Ok? O pessoal do louvor, se pudesse vir ter uma musiquinha para a gente fazer esse evento, seria bom. Ok? Já está vindo. Obrigado, Daniel. Deus te abençoe. Te enriqueça cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Enquanto toca a música ali, nós vamos orar e vamos encerrar também, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Hã? Vamos ficar aqui assim de bandinho aqui. Não, tá bom. Vai falar com os pais, ainda receber. Aqui é o William, pai. Joãozinho, pai. Jesus, quero ter
nome, Jesus. O nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. O nome é cura, é poderoso. Aleluia. Pai, que Deus abençoe a sua vida, que você seja um sacerdote autêntico lá na sua casa, e que você seja o espelho, que você seja o exemplo para os seus filhos. Eles vão olhar para você e vai querer fazer que nem as crianças cantam, forte, alto, bonito e inteligente. Que Deus abençoe sua vida e muito obrigado pela sua presença aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado pela sua presença aqui nesta noite. O Senhor foi homenageado aqui nesta noite. Os pais daqui da terra também foram homenageados. Mas a maior homenagem é para o Senhor, o Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado pela sua doce presença aqui. Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda cada pai, Senhor, guarda cada filho, cobre eles com teu sangue, que o respeito, o amor, o carinho, a obediência, a atenção possa acontecer dia a dia na vida de cada um dos pais aqui nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido o nosso Pai presente em todo o momento. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido o Deus da nossa salvação. Ó Deus, dá-nos uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana cheia de Deus, e que as bênçãos do Senhor alcance a vida de cada um aqui nesta noite, que está aqui no nome de Jesus. Estenda suas mãos assim, para nós te abençoarmos com a bênção do Deus Todo-Poderoso. E que o amor de Deus Pai, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, até Jesus voltar. E quem crê, diga amém. Amém, Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que te dê uma semana cheia de Deus. Vá em paz e que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém.